Meus amados irmãos, em primeiro lugar eu gostaria de desejar a todos uma boa tarde de salvação, né? Em segundo lugar, eu gostaria de desejar a todos um shalom da parte do Deus vivo. São exatamente aí 6 horas e 18 minutos da noite, nessa data do dia 1º de 2026, correspondendo aí o mês de agosto. Hoje eu trago para você mais um chá da tarde. Nós vamos entrar aqui com mais um estudo da palavra do Senhor. Amém? Quando Deus restaura a força do caído. Mas como é de costume, nós iremos aqui fazer uma oração específica para que assim Deus se faça presente e nos ensine a sua palavra. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor irá de fazer. Muito obrigado pelos livramentos de escape, a qual o Senhor nos conduz enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos acordados. Deus, me peço a ti nem ouro nem prata, mas te peço a minha libertação. Te peço que o Senhor venha me usar grandemente para que vidas, Pai, vidas sejam edificadas por intermédio, Pai, da tua palavra, Deus. É que eu te peço e eu te oro. Toma a frente e direção de tudo. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, eu trago aqui hoje um chá da tarde, mais um estudo da palavra do Deus vivo. O tema é: quando Deus restaura a força do caído. Meus amados irmãos, a palavra restaura significa restaurar. A palavra restaura significa restabelecer. A força do caído é aquelas pessoas que estão tristes, desanimadas e sem força para caminhar. Mas eu quero te dizer, toda vez nós pensamos que nosso inimigo está vencendo essa guerra, mas eu vou te provar na Bíblia que no último momento Deus ele entra com a sua provisão e guerreia a sua causa. Você que tem Bíblia, abre ela comigo no livro de Juízes, capítulo 16, o versículo 28 até o 30. Então clamou Sansão ao Senhor: o Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas centrais sobre as quais o templo estava firmado, e apoiou-se em uma com a mão direita e outra com a mão esquerda. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estavam. Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então eu vou destacar aqui a palavra clamor. Eu vou destacar aqui a palavra lembre. E vou destacar a palavra fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Os 3 códigos dentro desse versículo 28: clamar, lembrar e fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós conhecemos a história de Sansão, que Deus vem dando vitória a Sansão por por ele ser um grande líder, um grande juiz para defender a nação de Israel. E nós lembramos aqui muito bem que Sansão, por falta de vigilância, ele leva uma queda, seduzido por uma mulher por nome de Dalila, e ele tem as 2 visões perfuradas. Então devemos ter a nossa visão glorificada diante de Deus, né? E estar vigilante para que nós não venha cair no lar de Satanás. E nós sabemos que por causa disso, Sansão agora ele tem os 2 olhos perfurados pelos filisteus,
E o inimigo começou a debochar, a zombar e a humilhá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo porque Sansão não vigiou. E a mulher passou a navalha em seus cabelos, cortou as tranças, as 7 tranças, que 7 é o número da perfeição. Louvado seja o nome do Eterno. Só que o que me chama a atenção, os 3 códigos do versículo 28 é clamar, fortalecer e lembrar. Primeiro, a palavra clamor do hebraico significa o quê? Grito. Grito daquele que está desesperado, angustiado, aflito. Deus escutou o seu grito. Deus escutou a sua voz. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que antes de nós abrir a boca para clamar, Ele já sabia o que a gente ia pedir. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós gritamos, tem alguém que se lembra, tem alguém que está vendo. E Sansão pede para Deus olhar para ele, lembra-te de mim, ou seja, não deixe o meu inimigo zombar de mim, né? E o terceiro código é fortalece. Saiba você, irmão, que nessa guerra você não está sozinho. Deus está me fortalecendo para uma grande obra, para um grande propósito. Louvado seja o nome daquele que vive e reina de geração em geração. O que deve ser levado em conta, em consideração, que a força de Sansão vinha de Deus e não dos seus músculos. Então tem muita gente que se apega ao seu próprio braço, mas a Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos parar de acreditar em nossas próprias vontades, em nossos próprios braços, pensando que somos alguma coisa, mas sem Deus nós não somos nada, irmão. A força de Sansão, ela vinha da sua aliança com Deus, pois isso foi quebrado quando ele caiu no laço de Dalila, como diz lá Juiz, capítulo 16, versos 20. Agradecido seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos que Sansão ele perde a sua força e foi humilhado pelos seus inimigos. Quando o cristão, a queda do cristão, irmão, não começa na derrota, mas a queda do cristão começa na quebra da aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o inimigo tenta fazer: quebrar nossa aliança com o Altíssimo, a nossa intimidade, quebrar o que é a nossa ligação. Porque Jesus disse que tudo aquilo que ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que se desligar na terra será o que? Desligado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando perdemos a presença, o inimigo ele tripudia. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo ele quer sempre transformar vaso de honra em objeto de vergonha. Mas o diabo se esqueceu que é Deus que escreve capítulos. Louvado e bendito seja o nome daquele que vive reino. Então quero aqui nesta tarde, nesse chá da tarde, dizer para você que Deus está escrevendo um capítulo na tua história. Ainda que você está pensando aí, acabou, já era, não tem mais jeito. Mas Deus está falando, eu vou agir. Eu vou me levantar do trono para ouvir teu clamor. Estou me lembrando de ti, vou te fortalecer e vou mostrar que eu sou Deus em sua vida. Mesmo na queda, Deus prepara o caminho de restauração. Volte seu coração ao aquebrantamento. Juízes capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou a Deus para se lembrar dele. Clame a Deus. Grite a Deus quando você estiver em desespero. Para nós encerrarmos aqui o chá dessa tarde. Deus transforma cenário de derrota em palco de vitória. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos,
Deus não esquece de ti. Saiba disso. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito dentro desse livro sagrado. Ele já fala em Lucas 8:37. Para Deus não há nada impossível. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Amém? Que o Eterno te abençoe. Que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento humano, seja contigo, para a honra e glória do seu nome santo. Paz do Senhor Jesus e o Shalom.